Olá, veremos aqui a respeito da crase, certo? Já iniciando com exercícios, como é o costume do nosso livro, certo? Então, aqui eu tenho uma oração, porque o homem parou de viajar à lua, certo? E aqui eu percebo o efeito desse símbolo de pontuação, né? Essa acentuação, na verdade, em que eu tenho o caso de crase. Então, quando isso acontece, a preposição a e o artigo a, quando em sequência contrai-se, ou seja, eles vão se juntar, o acento grave, né, que é este que eu tenho representado aqui, é usado para indicar uma contração, ou seja, vou juntar num único A e colocar esse acento. No entanto, ele representa dois As, o A do artigo e o A da preposição, certo? E aí, então, nós temos a crase. Na regra geral, sempre ocorre crase quando o termo regente, que é o verbo, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, exige essa preposição a, e o termo regido admite o artigo definido a ou as, certo? Vocês já viram enquanto é esse caso de termo regente e termo regido, né? Em regência nominal e regência verbal. Então, vocês vão ter que entender, compreender direitinho o termo regente e o termo regido, tá? Independente se for regência verbal ou nominal, para poder estar entendendo também a formação desta crase, tá bom? Então, ó, nós temos aqui viajar, termo regente, é um verbo transitivo indireto, por quê? Porque ele exige a preposição a, viajar a algum lugar, certo? E nós temos aqui a lua, que exige um artigo antes dele, que é o a, certo? Então, juntando o viajar a com a lua, forma-se, então, o a craseado, né? Ou a crase, certo? Porque eu estou juntando o a da preposição do viajar a e o a do artigo a lua. Ó, então aqui nós temos bem separadinho, ó, o termo regido, o termo regente, ó, a preposição mais o artigo para formar o crase e a lua, o objeto indireto, o termo regido, tá? E, além desse único caso, isso aqui é a regra geral, certo? Existem alguns detalhes, né, em relação ao uso da crase. Então, ó, os principais casos são, além da contração da preposição a com o artigo definido a, há outras referências do crase. Observe, ocorre crase no a inicial dos pronomes demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, quando o termo regente pedir a preposição a. A menina não obedeceu àquela regra da escola. Por quê? É aquele mesmo caso. Quem obedece, obedece a alguém. Então, ele exige essa preposição a, certo? Então, juntando com o aquela, que é o pronome demonstrativo, tá? De regra da escola. Então, juntou-se o a da preposição com o a de aquela, aí formou-se o aquela com acento crase, tá? Ó, termo regente, obedecer a, né? Quem obedece, obedece a alguém. E o termo regido, aquela, que é um pronome. Então, aí, juntando-se esses dois termos, eu preciso do crase. Ocorre crase no a inicial dos pronomes relativos, às quais, quando os termos regente pedir a preposição a. As informações às quais me refiro estão no e-mail. Termo regido, às quais me refiro a alguém, me refiro a alguma coisa, certo? Então, eu tenho que usar também a crase. Ocorre crase em expressões adverbiais de lugar quando o termo regente pedir a preposição a.
E o termo regido, admitir o artigo a. Por exemplo, vire à direita. Então, ó, termo regente, virar a, quem vira, vira a algum lugar ou para algum lugar, certo? Então, aqui eu usei o a para você poder entender, né, o a de virar a, certo? E o a de à direita, que é o termo regido. Então, juntando esses dois a da preposição e do artigo à direita, então eu tenho o a crase. Para não haver dúvida se ocorre ou não a crase antes dos nomes de cidade e de países, empregue no lugar de uma oração regida pelo verbo vir, tá? Empregue. Veja a seguir como fazer isso. Vim da Bahia. Observe que a preposição de se contraiu com o artigo a, tornando-se da, né? Essa contração indica que o nome da cidade admite o artigo a e, portanto, deve ocorrer a crase. Fui à Bahia, tá? Do termo regente, tá? Ir a algum lugar e do termo regido, a Bahia, certo? Então, juntando a de fui a ao a Bahia, eu tenho a com crase. Vim de Salvador. Observe que o nome da cidade não admite o artigo, por isso não ocorre a crase, né? Porque, ó, vim de Salvador. Então, eu não tenho aqui nem o da, nem o do Salvador, é o de, é puramente a preposição. Então, isso logo me indica que eu não necessito de crase, porque a cidade, né, ela não permite o a do artigo, a Salvador, né? Não tem. Então, fui a Salvador apenas utilizando a preposição a. Por isso, não preciso crasear, tá? Casos especiais. A crase não ocorre apenas no caso de termos regentes e termos regidos. Veja alguns casos especiais. Algumas expressões adverbiais, locuções prepositivas e conjuntivas, por serem introduzidas pela preposição a e compostas pelas palavras femininas que admitem um artigo a, favorecem a ocorrência da crase. Expressões adverbiais como às pressas, à tarde, à vontade, à mercê. Ligarei para você à noite. Locuções conjuntivas que expressam proporção, à medida que, a proporção de, veja, à medida que se estuda, mais conhecimento se adquire, certo? E a gente já viu isso também lá em conjunções, né? Conjunções proporcionais, que à medida que, a proporção que, são acentuadas, certo? Locuções prepositivas formadas por palavras femininas, tá? À mercê de, à beira de, à custa de, à espera de, à procura de, entre outras. Observe o exemplo. Ficamos à espera de sua chegada ontem. As locuções a moda de, a maneira de, podem estar subentendidas em uma frase. Nesse caso, ocorre a crase, mesmo diante de palavras masculinas. O jogador fez um gol a Pelé. Então é para a gente entender que foi a maneira de Pelé, a moda de Pelé. Então, se estas expressões exigem o a com crase, logo eu vou colocá-las aqui, ó, mesmo em frente a uma palavra masculina. A crase é usada em indicações de horas especificadas. Veja, por exemplo, chegamos às 11 horas no trabalho, certo? E a crase não é utilizada quando é indicação de hora que não for especificada. Voltaremos a qualquer hora, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, né, ó, de quando usar, quando não usar a crase, tá? Então, conforme estudado, a crase não ocorre diante de palavras que podem ser precedidas de artigo feminino, e veja o quadro a seguir para descobrir estes casos. Ó, não ocorre crase antes da palavra masculina, vamos a cavalo ou a pé. Antes de verbo, ele está disposto a enfrentar as consequências. No a singular, antes da palavra plural, prefiro assistir
Há séries de ações. Entre palavras repetidas, liderou a corrida de ponto a ponto. Estamos livres no dia a dia, tá? Então, agora, ó, até a página 50, ok? Vocês têm condições de responder aos exercícios. Então, vamos voltar aqui no início da página 47, respondam até a 50 e faremos a conferência na aula online. Até lá, obrigada.